Então, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, como o Marcelo já me apresentou, né? Eu sou a Mariana, pastora Mariana, sou da gestão de tutoria e estou aqui hoje para participar, facilitar esse momento, né, tão agradável. Então, nós temos a presença da psicóloga Rose Rodrigues, não é isso, Rose? Que já vai, né, se Isso. apresentar mais detalhadamente, mas nós queremos orar, né, antes de começar, agradecendo a Deus por essa oportunidade, porque na verdade é um privilégio para todos nós ouvir, né, compartilhar também, tá bom? A gente não vai só ouvir, mas a gente também vai compartilhar, a gente vai tirar nossas dúvidas, que é importante vocês participarem, tá ok? Então, a Rose vai ficar muito feliz se vocês também levantarem a mãozinha aí, ó. Tá aqui, eu até perguntei inicialmente, né? Tá aqui com o nome de José. Eu não sei se é o José realmente, já está com a mãozinha levantada aí desde o início. Então, se você quiser participar, vai poder levantar sua mãozinha aí. É só você apertar essa mãozinha aí bem embaixo aí da sua tela, para você poder participar, falar, e também fazer as suas perguntas lá no chat, você pode escrever, que eu vou estar atenta aqui, e a gente vai fazendo esse bate-papo bem gostoso, agradável. Não é isso, Rose? Sim, com Vai ser certeza. bem agradável. Então vamos orar, né? Bem, Para a gente começar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nesta hora, porque sabemos que é um privilégio estarmos aqui, mas também entendemos que, apesar de ser um privilégio, foi uma escolha bem acertada, Deus, desses estudantes, de querer aprender mais, de querer, ó Deus, ouvir mais também, ó Deus, a sua voz, ouvir também, ó Deus, através, ó Deus, da profissional Rose, aquilo que o Senhor quer nos entregar nessa noite. Abra, Senhor Jesus, o nosso entendimento, os nossos ouvidos estejam abertos, atentos, e o nosso coração receptível, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor vai nos entregar, para todo o conteúdo desse que vamos receber. E uma coisa nós te pedimos, Espírito Santo, vivifica cada palavra nesta noite, que recebermos em nosso coração seja vivificado, Deus, para que possamos levar a Deus para o nosso dia a dia todo o aprendizado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Então, damos início aí. Rose, é contigo. ok, tá bom. Pastora Mariana, então, boa noite a todos, boa noite, né? A Mariana já dei aí, para quem o pessoal está chegando aí agora, né? Me tira uma dúvida, Mariana, quantas pessoas já estão aqui, já na sala? Então, nós temos aqui umas 8 pessoas na 8, sala. né? Tá, será que vai Uhum. chegar mais alguém? Pelo tamanho da Acredito turma? que sim, sim, sim. Não, na Tá bom. verdade, estamos com 15 pessoas. 15, o meu está aparecendo mais Aqui, 7. aqui eu estou vendo aqui todo mundo. Tá, tá. Então tá Ainda, ótimo. ainda falta chegar gente? Só para saber as informações que eu vou dando Sim, a turma é maior, é mas o maior, né? pessoal vai chegando, se ficar à Boa vontade. noite. Boa Tá, noite. ok, boa noite, quem deu boa noite aí. Então, assim, me apresento, né, Mariana? O Uhum. povo já me conhece, né? Então, assim, eu sou a versão. Bom, aí a turma ela é bem eclética, né? Não é só da comunidade, né, Mariana? Diversos, Sim, né? sim. Eu ia fazer uma brincadeira com a minha irmã pastoraliza, mas nem todo mundo conhece, né? Eu conheço. Não, é importante você, né, tudo que você fizer, apresentar Tá bom. de Então, eu forma sou geral, irmã. porque nós temos estudantes de outras denominações. Ok. Então, eu sou irmã da pastora Lisa, né? Aqui, que está na presidência, não sei qual a expressão que se fala, né? Do EIA, tá ok? Na É, gestão. na gestão. Obrigada, Mariana. Eu sou psicóloga já há mais de algumas décadas aí. Eu sou gestalt terapeuta, eu sou psicóloga hospitalar, sou. Deixa eu ver aqui que eu estou vendo o rostinho do pessoal. Tô vendo direitinho. Sou neuropsicóloga também. E
estou aqui, assim, para... E sou cristã, esqueci, né? Sou cristã, isso eu acho mais importante. O que me habilita a trabalhar com outro ser humano, acima de qualquer título. Eu sou cristã desde meus 10 anos, eu estou com 54 anos, então, com muito orgulho, com muita gratidão a Deus, que eu digo que eu sirvo a Jesus Cristo, né? 44 anos. Então, é isso. Glória a Deus, uma ótima apresentação. Então, Rose, nós estamos aqui hoje, né? Professora Rose, psicóloga Rose, nós estamos aqui hoje para falar sobre o tema da disciplina desse mês, que é inteligência emocional. Então, você vai discorrendo sobre esse assunto. Acredito que os estudantes já tenham assistido ao vídeo, né? Porque hoje, dia 30 de junho, fecha a plataforma aí desse mês, né? Da disciplina de junho. Então, você vai discorrer aquilo que eles já assistiram, vai trazer, né, coisas novas e também algumas perguntas que temos aí para complementar aquilo que você, né, tem para falar conosco, tá bom? Então, fique à vontade. E como eu já falei, alguns entraram depois, eu sou a pastora Mariana, sou da gestão de tutoria e estou aqui hoje para ajudar nesse bate-papo. E você que quiser compartilhar, fazer perguntas, você pode escrevendo lá no chat ou também levantar a sua mãozinha aí, clicando essa mãozinha que tem aí na tela, na parte inferior da sua tela do celular, para você também poder compartilhar e fazer a sua pergunta, ok? Então, assim, então, para quem já assistiu, né, dia 30, né, acho que 90 e poucos por cento do volume aqui, né, dos estudantes já assistiram, já participaram da aula, assistiram, enfim. E, como eu disse lá no início, no primeiro videozinho, tem até que anotado aqui essa observação. Falar sobre inteligência emocional, você clica no Google acadêmico, nos indexadores, né, acadêmicos e tudo mais, você sempre vai ver muito acesso sobre esse assunto, sobre inteligência emocional. Quando eu cliquei, já está atrasadinho, que cliquei tem alguns meses, foram 2 milhões de pessoas acessando, mais de 2 milhões, milhões? Não, bilhões, acessando, não, milhões, acessando sobre inteligência emocional. O que que é? Então, as pessoas se interessam muito, elas estão querendo ter uma qualidade de vida, elas querem ter essa inteligência emocional. E essa expressão, ela é até muito mais ali clicada para conhecer do que eu anotei aqui sobre missão, sobre Jesus Cristo, não, perde para Jesus Cristo, mas assim, outros assuntos, perde. Inteligência emocional está em voga. Assim, na minha aula eu fiz a escolha de seguir por um caminho. Tem vários vieses para falar sobre a inteligência emocional. Eu tenho conhecidos, eu tenho até pacientes que eles optam, além de fazer terapia, eles optam em assim, irem em imersões com coaches, né? Coach que fala sobre a inteligência emocional, nada contra, né? Eles vão fazer imersão de 2, 3 dias, ali, virando noite, com viradão, virando noite e tal. Então, várias palestras. Ok, né, é positivo também, só que eu escolhi ir por um caminho, falar sobre inteligência emocional, é, focando mais na construção da personalidade, do temperamento dessa pessoa desde criança, né, desde sua primeira infância, até da gestação, inclusive, de como a inteligência emocional é construída e como ela não é, como existem esses impedimentos para que a pessoa tenha inteligência emocional, né, e ou barra, né, saúde mental. Então, eu escolhi ir por esse caminho, porque, pela minha experiência, eu já vi várias pessoas seguindo coaching, seguindo sugestões, enfim, de profissionais respeitados, sim, né? Só que quando a pessoa, quando o indivíduo tem
uma questão lá no passado, difícil de superar. É como se fosse assim, essa caneca aqui, se ela tivesse rachada, uma pequena rachadura. Tudo que vem depois fica por um tempo, só que escoa. E aí você vai ter necessidade de colocar mais informação, mais informação. Mas ela vai, até a foto da minha família aqui, tá? Você vai colocando mais informação e você vai, é quase que um buraco negro. Você nunca basta. Então, assim, por isso eu escolhi por esse caminho falando, né, sobre a construção da inteligência emocional desde pequeno, porque é o que vem depois, porque vai impedir com que a xícara permaneça, né, o nosso recipiente, isso aqui está simbolizando a gente, para que a gente consiga construir uma psique tão fortalecida que vai impedir com que isso tudo que venha se, se esvaneça, né? Se escoe, quer dizer, por conta de questões do passado. Okay? Então, inicialmente, eu queria, né, falar isso assim, a minha escolha, porque que eu fui por esse viés, tá, ok? Porque, assim, eu tenho um chamado de Deus, a minha família é família de pastores, e eu não quis ter o título de pastora, mas eu, embora tenha sido, né, chamada, né, assim, recebi convites, né, e tal, para ser pastor e tudo mais, mas eu não, não, não entrava em sintonia com o chamado de Deus para a minha vida. É, e, enfim, assim, eu tenho um chamado de Deus para atuar, para intervir com indivíduos, com seres humanos preciosos de Deus que foram profundamente traumatizados e que foram profundamente marcados pelo investimento de Satanás. E Satanás ele faz isso. Ele investe, até na outra masterclass, né, Marcelo? Nós conversamos um pouco sobre isso. Satanás ele é estrategista, ele investe, né, na infância da pessoa, desde a gestação, né, da mãe dessa pessoa, a pessoa fica marcada e até isso é comprovadamente com ressonância. Você vê a pessoa ali com algum, não estou falando de distúrbio, não, uma pessoa que teve uma infância difícil, com ausência. Às vezes, quando eu falo em infância difícil, eu não estou falando assim, traumas, foi abandonado, rejeitado, também isso. Mas às vezes até uma ausência de pai, presença da mãe, né, que teve que trabalhar muito para sustentar a família, né, a mãe que trabalhava fora e tal, enfim. Só nisso já cria já um, assim, um prejuízo significativo no cérebro, e isso é visto através de ressonância, nos feixes que tem das sinapses nervosas do cérebro. Tem aquele cérebro que foi marcado e tem aquele que não foi marcado, entendendo? E quando a pessoa faz terapia também, psicoterapia, também tem o antes e tem o depois também, que a pessoa tem, assim, né, tem partes brancas nos feixes que ficam bloqueados na ressonância. E quando a pessoa também faz psicoterapia, aquilo se dissolve e várias outras conexões acontecem. Então, assim, eu tenho. Peraí, deixa eu pegar o fio da meada. Então, assim, nosso inimigo, ele investe, é estrategista na infância, porque ele sabe que depois ele só vai vir, né, de forma rápida, monitorando. O meu trabalho que eu fiz aí, tá bem? Se converteu a Jesus Cristo, né? Mas vida abundante essa pessoa não vai ter. Ela vai ficar carregando ali aquelas bolas pesadas nos pés. Vai ficar com aquela nuvenzinha cinza sobre a cabeça dela. Não vai criar polêmica, vai criar tudo. Os seus dias vão ser mais pesados, seus dias vão ser difíceis, né? Até eu causar uma decepção no coração dela, uma mágoa, e ela vai negar esse Jesus até o fim da vida dela. Enfim, então assim, então, assim, eu tenho um chamado de Deus, sim, para atuar. Posso falar, doutora? Pode, eu só vou terminar aqui a frase. Então, Satanás, ele investe, sim, e para marcar essas vidas, e o meu chamado de Deus, né, para a glória de Deus, é para trabalhar, assim, com pessoas, né, claro, com nem tantos problemas, né, e mais com problemas também profundos. Pode falar, quem falou? Pode falar.
Quem foi que pediu aí para falar, pode se pronunciar. Precisa só abrir o microfone. A Dita Costa aqui, ó, do Iguatu, Oi, Ceará. Dita. Boa Tudo noite, bem? pode Ah, falar. É do Dita. Ceará, aqui é do Ceará, o cearense mesmo. Doutora, Sim. eu não passei por esses traumas aí, eu passo por psiquiatra, não passei por abandono, essas coisas. Ai, doutora, eu não tenho controle emocional. A senhora acha que eu tenho cura, pode ter cura para esse meu emocional? Que quando eu estou alegre demais, eu acho daquele jeito, eu estou triste demais, é daquele jeito. Se eu estou com raiva, tá entendendo? Eu vejo que eu não tenho essa inteligência emocional. Sabe se eu consigo adquirir um dia? Consegue, consegue sim. Obrigada, tá, por você dividir com a gente, tá, Dita? A sua experiência, poxa, assim, fico honrada de ouvir a experiência de cada aluno, de cada, né, ser humano tão precioso para Deus. Então, Dita, qualquer excesso na nossa vida, a gente tem que ligar um sinal de alerta. A gente precisa ficar curiosa. Legal essa tua curiosidade, né? Você não consegue identificar, né? Pelo que eu ouvi, entendi, assim, algo muito forte na sua infância, né? Mas você hoje, assim, Rose, eu não sei em que ponto, né, que eu fiquei assim, que eu fui desenvolvendo, mas hoje eu tenho essa dificuldade. Então, assim, é possível desenvolver. Se a pessoa não nasceu, né, com essa habilidade, né, que já veio, né, com dificuldade depois, né, foi desenvolvendo essa dificuldade, tem como você, através de uma psicoterapia, seria importante, porque tem psicoterapia, o olhar do outro, vai colocar uma luz em aspectos que você não conhece, né, e para todos os alunos, né, o excesso sempre se aponta, sinaliza para algo que está disfuncional, e aí você vai ali, né, você mexe ali, você regula e fica tudo bem. Respondi, Tita? Tita da rede, Agradeço, respondi. Dita, agradeço, doutora. Agradeço. Ei, agora o José Costa inclusive, chegou, viu? José Costa chegou, viu? seja bem-vindo, José. Professora Rose, inclusive, é importante, né, os estudantes se pronunciarem, porque a Dita, aí com a contribuição dela, me lembrou uma parte da aula, né, da videoaula, em que você cita Jesus, quando ele ia curar alguém, ele perguntava, o que queres que eu te faça, né? Porque é importante a pessoa reconhecer a necessidade, reconhecer a situação dela, a realidade, não é isso? Então, fala um pouquinho para a Exato. gente sobre a importância da inteligência emocional na vida do missionário que quer cumprir aí com excelência o ID de Jesus, né? E reconhecer, né? Ele reconhecer a sua própria realidade, né? E buscar essa inteligência emocional. Ok, ok. O cristão, e muito mais o missionário, né? Precisa ter clareza, como a Dita falou, e a pastora Mariana, precisa ter clareza de quem é você. Você tem um autoconhecimento. Então, o cristão, ele tem tudo, porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Então, ele, mais do que ninguém, tem a oportunidade de desenvolver esse autoconhecimento, de olhar para si com curiosidade, sem condenação, e quem condena é o diabo, que quando você olha para si, você vai descobrindo as suas imperfeições, seus defeitos, né? As suas dificuldades, suas limitações. Esse olhar é muito importante para o cristão e principalmente para o missionário. E todos nós temos um chamado de Deus para sermos referência para essa geração. Então, alguém vai olhar para mim e precisa pensar assim e querer desejar. Eu quero ser igual a essa pessoa. E essa pessoa está refletindo, ai, Jesus. Então eu quero ser igual a essa pessoa, porque ela segue a Jesus, quero Jesus. Então, o autoconhecimento é fundamental para desenvolver essa inteligência emocional. E nesse caminho você vai descobrindo assim, coisas que talvez você não goste tanto. E aí você já sabe, opa, eu não preciso me condenar, me sentir diminuído, porque quem condena é o nosso inimigo.
E aí você, com curiosidade, se olhando e cuidando dessa parte, que assim, a gente tem um hábito de separar, né? Tem as coisas espirituais, as coisas psicológicas, do físico. Nós somos um ser integrado, é tudo em um. Os mais antigos, eu estou vendo os rostinhos, assim, né? Os cabelinhos pintadinhos, né? Pessoas, né, com mais de idade. Então, eu posso dizer, assim, da época que tinham 3 em 1, os mais jovens, que me desculpem, não vão entender essa piada, mas tinham 3 em 1 antigamente, assim, quando dava defeito no toca-fita, dava defeito no disquete, no disquete não, no CDzinho, né? Então, os mais novos aí vão pesquisar no Google No depois o que é. toca-discos. É, Tá vendo aí? É né? só dessa época. Então, os mais novos que nos desculpem vão procurar depois no Google o que é isso, né? Mas dá para ter feito em um, prejudicar os outros. Ali, né, esqueci a expressão, né, o circuito, prejudicava os outros circuitos. Então, é tudo junto, sabe? Se você está com uma limitação emocional, aquilo vai te limitar a ouvir a voz de Deus de forma clara. E aí você vai ficar aquele missionário, ok, sedento por Deus, apaixonado pelas almas, sim, só que fazendo tudo com muita dificuldade, com muita dúvida, sabe? Vai demorar a tomar as decisões, tudo ficar mais pesado para você. Tudo vai ficar mais pesado. Então, assim, é essencial o embaixador, a embaixatriz de Deus, ter essa clareza das suas limitações e procurar ajuda. Bater e abrir seu voz. Você bate, bate, insista que Deus vai abrir uma porta, vai encaminhar assim, que você não vai ficar nisso. Jesus, ele vai abrir um caminho para que você tenha essa inteligência emocional tão necessária para todos nós. Pois, você fica à vontade, se quiser continuar, né, discorrendo, e eu também quero lembrar os estudantes, você pode fazer sua pergunta aqui no chat, que a gente vai encaminhar para a Rose, tá ok? Para a professora Rose, e ela vai responder. Então, participem, né? Assim como a Dita já participou, é importante que você participe. Eu vou lançando aqui também algumas, né, das perguntas para a gente também bater no papo, tudo bem, professora Rose? Ok, vamos lá. Então, hoje se fala aí muito sobre a medicina preventiva, não é isso? Dentro da psicologia, né, em se tratando de saúde emocional, há um tratamento preventivo, porque às vezes as pessoas procuram um profissional, né, um psicólogo, um psiquiatra, para apagar incêndio, né, quando a coisa já estourou, já aconteceu e já está numa situação avançada. Existe um tratamento preventivo, por mais que a pessoa pense assim, eu não preciso de psicólogo, não preciso procurar ajuda, mas existe um tratamento preventivo para que, né, não venha depois entrar num processo de tratamento quando a coisa já desencadeou, né, num problema sério? Uhum. Tem sim, pastora Mariana. E a gente, brasileiro, a gente enfrenta algo cultural, né? Eu e você, a gente procura um médico, né? Quando o negócio está doendo muito, está desconfortável, vou ter que ir lá para emergência, vou ter que ir lá, porque no Rio de Janeiro, vou lá ter que ir lá para o UPA, vou ter que, né? A gente vai adiando, né? É cultural. Mas como nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós somos, né, filhos obedientes, nós temos que, né, assim, aquele impulso do primeiro momento, assim, que é cultural do brasileiro, né? Até por conta da dificuldade de acesso ao cuidado, né? É cultural por conta das circunstâncias, tá? Porque quem é que quer sair de casa e passar numa emergência, né? Ou ir no médico, marcar consulta que demora. Então, assim, por questões culturais, nós não vamos ao médico, porque isso não nos é facilitado também, né? Então, assim, quem tem plano de saúde no Brasil é 20%, se for 20% no máximo. Então, a nossa realidade do brasileiro é você ter que marcar uma consulta 3 meses, 6 meses depois, você fica com aquele problema. Então, isso assim a gente vai
naquela medicina da vovó, do chá, um amigo recomendou um medicamento, a gente vai lá no farmacêutico, não precisa de prescrição, a gente compra. Essa é a nossa realidade. E com respeito à psicologia, é pior ainda, porque tem assim, agravante, porque não só o cristão, mas todos têm assim, um preconceito com o psicólogo. Não vou para psicólogo porque eu não sou maluco, né? É isso que sou maluco, não vou procurar psicólogo. Aí eu brinco assim, mas é para não ficar maluco que você procura psicólogo, né? Para não ficar. Então, tem a dificuldade de encontrar, né, um profissional, para quem é cristão, assim, poxa, quero procurar um profissional cristão. E psiquiatra, então, na rede pública é mais difícil ainda de achar. O psicólogo é complicado, então, tudo isso dificulta essa prevenção. Porém, assim, tem atitudes no dia a dia que podem, sim, trazer saúde mental para a gente. Tem a questão do sono. Primeiro, é o ciclo circadiano que se fala. Tem o nosso circuito do sono, ele precisa estar sempre com pistas externas para a gente poder dormir direitinho. Noites mal dormidas, elas vão causando um prejuízo mental e aquilo dali vai minando a nossa energia e vai causando problemas psicológicos, sim, assim, questões na parte da psique. Então, é importante que você durma, né? Como prevenir? Dormindo direitinho. Se possível, dormir antes de meia-noite, sabe? Poxa, Rose, não consigo deitar 10 horas da noite. O ideal seria 10 horas. Mas pelo menos 80% da semana, tenta dormir às 10, 10 e meia, 11. E aí você pega os hormônios que são liberados de 10 à meia-noite, que é o hormônio do crescimento. Pois eu não quero crescer mais. Tá, mas não é só o crescimento, assim, é o crescimento do cabelo, o crescimento de todas as células, tá bom? Então, assim, é importante dormir nesse horário. E acordar assim, dormir e acordar no mesmo horário, pelo menos 80% da semana, no mesmo horário. Dorme e acorda 80% da semana, no mesmo horário. Isso traz uma saúde, gente, incrível. Se puder baixar, até um aplicativo eu tenho. Um aplicativo que regula o teu sono assim. Você liga o teu aplicativo, põe ele na cama. E ele vai te sinalizando pela manhã, e ele faz também uma estatística na semana, o quanto você teve de eficiência no seu sono, na regularidade, né? Vai dizendo quanto tempo você passou na cama e quanto tempo você ficou acordado, o quanto você roncou, o quanto você falou, tem tudo isso, quanto você ficou se mexendo. É bem interessante. E você vai saber, então, a qualidade do seu sono. Para o adolescente, precisa dormir entre 10 e 12 horas, 10 horas, bebê 12 horas. O jovem adulto, basta dormir de 7 a 9 horas. E o idoso, basta dormir a partir de 60 anos, 6 horinhas por noite já está suficiente. Tá bom? Nem para mais, nem para menos. Para mais, se o jovem adulto dorme 10 horas, ele já está provocando uma depressão nele. Entende? Então, assim, isso dá o nome de janela de oportunidade. Você precisa estar dentro dessa janela de oportunidade para não causar depressão em você. Então, uma forma de prevenir a depressão é isso, você dormir direitinho, tá bom? A alimentação, vamos entrar nessa questão, a importância da alimentação, né? Com mais vegetais, produtos, né? Assim, frutas, tudo isso, né? Que só você abre a internet, você vai ver como é que come saudavelmente, evitando produtos industrializados. Por quê? No último protocolo que tem, né, assim, do Congresso da Psiquiatria em 2022, foi falado assim, que depressão, ansiedade são processos inflamatórios do cérebro. Então, assim, a má alimentação provoca essa inflamação do cérebro, né? Um sono ruim provoca essa inflamação do cérebro também. Então, assim, tem como evitar, né? Como fazer uma manutenção na nossa saúde mental, nossa inteligência emocional. Então, dormindo direitinho, comendo também, né? Procurando comer mais saudavelmente. E que eu sugiro bastante, eu não posso prescrever medicamentos, nem suplementos, nem nada para os meus pacientes, para ninguém. Mas eu comento, eu sugiro sim, que vocês procurem um profissional, até da nutrição, que é mais baratinho, inclusive e tal, e procurem suplementar.
né? Uma suplementação, porque os alimentos, por mais que a gente coma bem, o nosso solo está empobrecido. Ele não nos fornece mais. Quando eu falo solo, também é mar, né? Ele não nos fornece mais aquilo que a gente precisa. Isso é ponto, né, assim, que todos os profissionais concordam. Então, é muito importante que você suplemente com ômega 3 para fazer uma prevenção, para você ter uma saúde mental. Ômega 3, né, você vê direitinho, não é qualquer um. Aí vai lá no Google, né, estuda lá, acessa o nutricionista. Coenzima Q10, assim, é fundamental. Qualquer tipo de magnésio, aí você vai ver com ênfase no cérebro, né, para causar uma saúde mental. O ômega 3 já é utilizado assim, os psiquiatras não abrem mão. Quem tem bipolaridade, borderline e Alzheimer, não abre mão. Ômega 3 o resto da vida. O ômega 3 tem que ter para todo mundo. E quem tem esses diagnósticos, o psiquiatra não abre mão. O bom psiquiatra não vai abrir mão. Ômega 3, resto da vida. Então, assim, são formas de prevenir, né, com então, suplementação, um soninho, né, nisso que eu já falei aqui em cima, e vitamina D3 também, com K2, MK7, tudo isso juntinho, né? A vitamina D, ela, por si só, ela já trata da depressão também, entendendo? Numa quantidade de 7.000 por dia, de 8.000, ela cuida da depressão. 4.000, né, por dia, ela cuida da ansiedade, sabe? Então, assim, imagina, poxa, eu não tô com nada disso. Se eu tomar, então, eu vou provocar essa saúde mental em mim. E vou prevenir, né? Assim, poxa, tá tão difícil achar um psiquiatra, um psicólogo e tal, então você pode ter esses comportamentos, né, para manter a sua saúde mental, né, e neurológica, a saúde do teu cérebro, tá? Das conexões nervosas. Bem, acho que da prevenção, né, sim, são esses, e por último, o nosso cérebro, ele funciona da mesma forma há 100 anos, 200 anos e agora em 2023. Nosso cérebro é analógico. Aí, os mais antigos que tinha, né? Eu tenho até aqui em casa do meu sogro, meu falecido sogro, é uma válvula que tinha naqueles rádios antigos que você virava. Porque eu não sou eu não entendo né, desses circuitos, né? Mas eu tenho em usar esses exemplos. Você virava, até aquelas televisões antigas que a gente virava e tal, tudo, né? Então, assim, era analógico. E a gente teima em pressionar o nosso cérebro para trabalhar no modo digital. Pá, pá, pá. Não adianta. Nosso cérebro é analógico. Então, minha sugestão para você prevenir, né, qualquer problema, né, mental, psicológico, é você fazer uma coisa de cada vez. Se é comer, só coma. Se é estudar, só estude. Se é ouvir música, só ouça música. Se é orar, só ore. Se é ler a Bíblia, só leia a Bíblia. Não fica ouvindo louvor junto. Faça uma coisa de cada vez. Nossa, mas eu consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo, sim, eu também consigo. Só que isso não é saudável para gente. Pois, mas tem muita demanda na minha vida. Ok. Então escolhe. Metade do dia eu vou fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Dona de casa, então, né? Roupa para lavar, estou fazendo aquilo. Consegue. Falando no telefone, aconselhando a ovelha, blá, blá, blá. Mas assim, procura a maior parte do dia você fazer uma coisa por vez. E naquele momento, né, crítico de muita demanda, aí você já está ali fazendo várias coisas, mas com clareza. Opa, eu estou aqui extrapolando. Eu estou fazendo 2, 3, 4 coisas e eu sei que isso não é bom para o meu cérebro. Eu vou ficar cansado, né? E eu brinco com os adolescentes que eu atendo. Ó, vocês velhinhos aí vão ficar tudo demenciado e com Alzheimer. Porque, assim, todos eles andam de bicicleta olhando o celular, andam de moto, tá no celular, né? Enfim, isso tudo aí, essa geração, eles estão estressando o cérebro e a nossa memória, o hipocampo, né, uma concentração maior ali, de feixes de memória, né? Circuito, a memória, ela está junto com o estresse, com o circuito do estresse. Então, quanto mais você vai estressando o teu cérebro, você vai demenciando. Então, o jovem não percebe, mas com 50 anos que se instala realmente um impacto muito grande no cérebro, né? E com 60, e aí vai, né?
vai declinando, né, na cognição, né? E aí esses jovens de hoje em dia vão sentir, né? Professora Rose, eu estou aqui assim, né, maravilhada com os ensinamentos e antes, Júlia dos Santos, que perguntou qual o nome do aplicativo. Sleep Cycle, SLEEPCYCLE. Esse aplicativo, quando eu baixei, tem 6 meses, era de graça. Agora paga um valorzinho. E eu já pesquisei na internet todinha um aplicativo de graça, mas não tem mais. Não tem. Uhum. Tá ok, eu já escrevi aqui, tá bom? Na mensagem, o nome do aplicativo para quem quiser. Tem uma outra estudante, Rosimara Mara, que fez um comentário aí, Rosimara, se você quiser abrir o seu áudio, tá ok? Para falar com a gente. Que ela escreveu, teve uma época da minha vida que eu estava roncando muito. Foi um comentário dela, não sei se ela quer fazer alguma pergunta. Rosimara, você gostaria de fazer alguma pergunta em cima do seu comentário? É só abrir o seu áudio aí. Esse microfone aí na parte inferior aí do seu celular. Rosimara, ela está fechada. Enquanto ela está ali abrindo, eu posso dizer assim, que uma pessoa que ronca muito, ela prejudica o seu sono, que por sua vez vai prejudicar a sua saúde mental, sim. Uhum. Tá ok. Rosimara, se quiser falar, tá bom? Assim que você conseguir abrir o seu áudio. Então, nós temos aqui, né, mais algumas perguntas e eu queria fazer uma participação aqui a respeito de algo pessoal. Eu estava conversando com uma pessoa uma vez e ela falou assim, pastora, você sabe, né, eu sou cristã, então procurar psicólogo, né, eu sou cristã, então você sabe. Eu falei assim, então olha só, vamos fazer o seguinte, quando você tiver uma dor de dente, você sabe, né, você é cristã, não procura um dentista não, né, Jesus cura. Quando você tiver uma dor de barriga, né? Então você sabe, né? Não toma um remédio não, porque Jesus cura. E ela, puxa, é verdade. E ela compreendeu a necessidade, a importância, né, de procurar um profissional para tratar, né, da área emocional. E aí a pergunta, professora Rose, né? Todos aqui estudantes de missiologia, nós, como cristãos, temos aí, né, esse chamado do ID de Jesus. Como ajudar, né, um cristão que a gente está vendo que ele tem problemas emocionais, mas não admite? Nós, enquanto cristãos e missionários, como que nós podemos ajudar uma pessoa que está bem claro que está tendo problemas emocionais, mas a pessoa não admite? Qual é o nosso papel? Antes de responder, eu vou fazer uma coisa aqui que talvez não esteja dentro, né? Mas está. Fica à vontade. Aqui, põe a mãozinha aí, né? Quem acha que de tudo que eu falei, que tem alguma questão psicológica e que, assim, que precisa procurar um psicólogo por alguma questão pequena ou grande. Põe a mãozinha aí se você acha que você precisa. Rose, eu preciso procurar um psicólogo. Não quer dizer que você eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro. A questão é essa, não é essa. Assim. Eu preciso de um psicólogo nesse momento da minha vida. Eu não dou conta sozinho. Do que eu estou vivendo, eu não dou conta sozinho. Eu preciso de um psicólogo. Uau! Eita, Glória! Quem mais aí? Já tenho uma psicóloga. Que bom, que bom. Quem mais? Vê aí, Mariana, assim, quantos estão colocando a mãozinha aí? Marcela, me ajuda aí, que eu acho que o seu olhar é melhor que o meu aqui. Faz a contagem aí Tô para mim. contando. Tô contando aqui. São uns minutinhos. Pode contar, eu não botei minha mãozinha, mas pode contar com a minha também. Eu também. Que eu também já tenho uma psicóloga, né? Então, Uhum. Bom, como eu também preciso,
Então a gente tem 13, aliás, 14 agora, mãos levantadas. Ah, Opa, 15. Peraí. ok, ok. Legal. Então, eu fiz isso assim, né? A gente precisa. É algo tão assim básico, né? Mas falar assim, eu preciso de um psicólogo. Fala aí com você aí, com o microfone desligado mesmo para você ouvir assim, como né, até eu acho que foi José que falou, né? Eu preciso de um psicólogo, né? Como é que soa para você isso? Não precisa responder nada aí não. Mas vai repetindo agora assim, eu preciso. Como é que você está ouvindo isso? Soa como algo assim estranho? Algo assim, ai, esquisito eu ouvi eu falando isso? Ou soa assim, poxa, é uma voz familiar, assim, é algo bom? Eu falei isso, foi tão bom ouvir isso falando assim, eu preciso de um psicólogo. Eu não estou dando conta disso que eu estou vivendo aqui. Poxa, um olhar diferente de um profissional agora seria tão bom para a minha vida. Seria ótimo. Entende? Então, assim, quando a gente tem essa clareza, desmistifica, né, desmistifica esse olhar sobre o profissional de psicologia, como a Mariana falou, né? Ela desmistificou, ela desconstruiu ali o que a irmã acreditava assim, poxa, eu sou cristã, como é que eu vou procurar isso, né? Esse profissional que vai cuidar da minha alma, né? A psique, assim, ela vem de uma origem, né? Lá da origem, não sei se é latim, enfim, na origem da palavra, hoje em dia não é tão bom, né? Assim, é cuidar da alma. Só que é muito mais, né? É psique, como eu falei, né? É o ser integrado, tá ok? Então, assim, é importante a gente ter essa clareza que a gente precisa, que a gente não tenha mais um preconceito com isso, por incrível que pareça, tem muitas pessoas dentro das igrejas, que têm esse preconceito, sim. E eu, inclusive, conheço muitos pastores, né, que falam assim, eu não sou nada contra, mas, meu Deus, comigo dá conta. Com Jesus é o maior dos psicólogos. Jesus é o maior psicólogo que já existiu, não sei o quê. Então, assim, tem ali um preconceito ali, né, ali nas entrelinhas. Então, quando a gente desconstrói isso, já ajuda, já é um bom caminho, assim, bom caminho não, já é um meio caminho para a gente acessar esse parente, acessar esse irmão da igreja que tem o chamado de Deus, ou alguém da nossa família que tem, assim, que não está percebendo que ele está com um prejuízo na sua saúde mental. Às vezes a pessoa não percebe. Eu estou com 54 anos, com 20 e pouquinhos. Eu, não, eu nem sempre fui psicóloga, a psicologia é minha segunda profissão. Mas quando jovenzinha, ele pelos 19, 20 e poucos anos, eu tive uma crise de depressão e ansiedade. Que é a minha irmã, a pastora Lisa, precisou pegar na minha mãozinha e falar assim: você precisa de ajuda, maninha. Não, preciso? Precisa sim. Ela precisou me levar para o psicólogo, porque eu não estava percebendo, não estava tendo clareza do que eu estava precisando naquele momento, entende? Mas assim, então tem várias abordagens para chegar até esta pessoa, mas nunca, o que eu posso dizer para você, nunca chegue para uma pessoa que você observa assim, precisa ir para o psicólogo, precisa. É você nunca afirmar isso, mas você provocar a dúvida. Quando você está ali, assim, afirmar assim, olha só, fulano, você não está bem, vamos procurar um profissional? Você não está bem. Isso é afirmar. Outra coisa é você provocar a dúvida, é você falar assim, aí tem umas palavras-chave, olha, fulano, 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 eu sei, você, tô com a impressão, ó, impressão, tô com a impressão de que você está assim, tendo dias assim, mais pesados do que leves, não sei, estou te sentindo assim, não sei, posso estar errada, viu? Eu não estou afirmando, mas estou percebendo assim, sei lá, você mais irritado, intolerante, você fica se mexendo muito ali você acorda várias vezes à noite, né? Quando você está dormindo, você está com uma alteração no seu apetite, está comendo bastante, né? Ou de menos, ou de mais. Você está emagrecendo, aí você vai pontuando os sintomas, os sinais, sintomas que você está percebendo ali naquela pessoa, mas nunca afirmando. Então, sim, será que você precisa de alguma ajuda de algum profissional, né? Não sei, o que você acha? Aí você vai ali provocando, não, acho que não preciso não. Eu falei, poxa, eu estou achando. Tá, guardou aquilo.
No outro dia, você fala a mesma coisa de uma forma diferente e de uma forma que a pessoa reflita reflita e comece a olhar para si. Não é que ela tem razão, a pessoa vai começar a prestar atenção. Aquela irmã falou, ou minha mãe, algum parente falou que eu estava assim, meio sem energia pela manhã. Eu acordei hoje e percebi isso. Viu? Depois que você falou, a pessoa vai se percebendo. Como é que eu percebi que eu estou comendo sem fome? Que eu estou ali comendo, querendo mastigar, mastigar, mastigar? E fulano falou, não tinha percebido que agora eu estou. Fulano falou que eu estou mais assim, intolerante. Eu estou meio impaciente mesmo. Qualquer coisa está me irritando. Ih, tolerância zero. Eu tinha percebido isso, fulano falou. Depois que ela falou, eu percebi. Entende? Então, assim, a gente vai provocando a dúvida na pessoa para ela refletir. Esse é sempre o primeiro caminho. E se estiver assim, a pessoa, como eu falei que no meu caso eu estava muito comprometida, a minha irmã falou assim, aí me direcionou. Quando a pessoa está bastante com um grau alto de ansiedade, seja ansiedade, depressão, um dos dois, ou um outro diagnóstico, aí a pessoa precisa direcionar, porque aí essa pessoa ela não está tendo clareza nenhuma, ou pouquíssima. E aí você vai direcionando. Olha, nós vamos ao profissional sim, tá bom? Ó, já marquei, tá bom? Já viram, olha só, tá aqui, ó. Tá, é online aqui, ó, já marquei, não, vem cá. Não, não custa, não custa, entendeu? Olha só, na pior das hipóteses, o profissional vai falar assim, você não tem nada, olha que bênção. Então você vai direcionando e vai conduzindo, tá bom? Quando há um comprometimento maior com a pessoa. Bom, acho que é isso, né? Que é provocar, né? E conduzir se for mais grave. Respondi, pastora Mariana? Sim, respondeu. Aí a minha pergunta dentro disso, né, que pode ser a pergunta aqui de alguns também, quando esse caso mais grave realmente nos forçar, né, a tomar uma atitude mais drástica, isso pode ser em qualquer esfera, né, porque nós estamos aqui num curso, né, de missiologia. E aí pode ser em qualquer esfera, qualquer tipo de relacionamento, parentes, pastores e ovelhas, aquele missionário que de repente está no campo missionário, ou aquele líder, né, com seu liderado. Quando que isso se dá, né? Porque também tem alguns limites, né? Porque, por exemplo, a sua irmã te pegou pela mão e falou, você precisa, né? Mas era a sua irmã. Como que é isso, né, com o missionário? Ok. Olha, todo missionário aqui tem aquele... Não, deixa eu voltar um pouquinho. Quando se trata de parente, você tem mais liberdade de você direcionar, sim. Ou um amigo, ou uma amiga, você tem mais liberdade. E aí eu vou citar agora assim, quando nós somos ovelhas, toda ovelha, ela tem aquele líder que é como se fosse um pai, uma mãe, que tá te ajudando, te orientando na vida. Então, esse líder que tem essa proximidade, você, né, que é ovelha, que é missionário, que tem esse líder, e aí é uma questão de humildade. Você dar ouvido a esse líder, né? E aí você, assim, estou falando você e eu como ovelha, de dar ouvidos a um líder que está falando assim, quase que apontando um outdoor. Você precisa de ajuda. Está apontando ali o outdoor, né? E se você não está vendo, como ovelhas, nós precisamos ter esse líder, onde nós temos um relacionamento íntimo, de confiança, você acreditar assim, bom, poxa, o meu pastor, minha pastora, o meu líder, está falando isso? Eu discordo, mas eu vou lá, né? Porque eu tenho um traço TDAH, então eu penso 10 coisas ao mesmo tempo, mas tenho que seguir a linha de raciocínio, senão eu vou lá. Aí eu volto, eu Sim, pensei, mas mas está eu volto. ótimo. Eu faço até isso com o dedo assim, porque eu organizo o meu cérebro assim, pá, voltei, não, Rose, volta a fita, vai. Tá. Mas Então, está assim, dando para acompanhar, está ótimo. então, como ovelha, sim, a gente dá esse
voto de confiança para o nosso líder, porque a gente ficar só com o nosso olhar é um olhar limitante. E a gente acreditar que o olhar do outro, ainda mais de um líder nosso, é importante para nós. E aí, agora, nos colocando como líderes de alguém, que talvez essa Isso. ovelha, ela não tenha essa clareza, não tenha essa confiança, aí é uma limitação. Porém, você pode colocar para essa ovelha como uma responsabilizá-la por essa decisão dela. Talvez ela esteja decidindo algo assim, não vou procurar ajuda, não acho. Mas você deixar claro para essa pessoa que ela está decidindo isso, talvez não esteja tão claro. Eu faço muito isso com meus pacientes, né? Assim, que a pessoa ela está fazendo uma escolha ali e eu pontuo assim, então, eu uso essa expressão, então tá. Então você está escolhendo fazer isso, 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 isso. Aí a pessoa quando fala assim, escolha, não, você está escolhendo. Eu deixo claro. Olha, o que está acontecendo aqui na nossa relação agora, eu como líder, você ovelha. Eu, no meu pouco conhecimento, eu acho que você poderia procurar a ajuda de um profissional. Mas você, né, pelo que eu estou entendendo, você está escolhendo em não ir. Ok. É isso que está acontecendo aqui? Você está escolhendo isso? Aí a pessoa vai ter que falar é diferente, como eu fiz com vocês. Eu estou escolhendo, então é uma escolha sua. Tá, ok. Tá bom. Quando você escolher diferente, você me fala. Eu ainda continuo achando isso. E assim, a gente se vê limitado, então, quando a pessoa não quer, porque psicólogo, um tratamento, não é para quem precisa, é para quem quer. E, infelizmente, então, se tratando de psicologia, então, de um psicólogo, a pessoa pode precisar muito, mas se ela decidir em não ir, ela não vai, infelizmente. Entendeu? Certo. Mas deixar isso bem claro, aí leva a pessoa a ter um peso maior. Ela se responsabilizar em não querer procurar uma ajuda até para descartar, né? Uhum. Respondi, Mariana. Ótimo. Muito bom. Então, nós estamos aí a 8 minutos de encerrar nossa Masterclass. Passa muito rápido, mas tem aqui um comentário. E se você ainda tiver alguma pergunta, tá bom? Você pode escrever aqui no chat ou então abrir aí o seu áudio. Eu penso que oportunidade só para mais uma pergunta, porque a Rose ainda tem algo aqui bem especial para anunciar para a gente, né, Rose? Tem. Então, a Elisângela Barbosa escreveu: tenho cuidado da minha saúde emocional com psicólogo e psiquiatria. Comecei com crise de pânico e ansiedade com o transporte, mas não sei ainda o que desencadeou, mas acredito na cura pelo agir de Deus e pelos profissionais que Deus colocou na minha vida. Aí ela escreveu, estou só comentando. Foi um comentário, né, que ela fez. E temos mais uma pergunta aqui. Eu vou ler essa outra pergunta, tá bom, professora Rose? Aí, se você quiser comentar em cima do comentário da Elisângela Barbosa e também já responder a pergunta da outra estudante, a Rebeca Peçanha perguntou: doutora, é verdade que tomar muito café pode prejudicar a saúde mental? Aí, como uma boa tomadora de café, o que você for procurar na internet, né? Café faz bem para a saúde mental? Tem toda aí, né? Mil informações dizendo que faz bem, né? E outros, muitos tantos, diz que faz mal. Todo excesso faz mal. O ideal, assim, é sempre um pouquinho. Um pouco de chocolate faz mal, o excesso. Tudo como excesso faz mal. Até água em excesso faz mal, tá bom? Agora, o café, que é fato, assim, tem que evitar. Quem tem problema para dormir, né? É bom evitar depois de 5 horas da tarde um café. É bom evitar, né? Mas eu não, eu sou suspeita para falar mal do café. Não dá para responder essa pergunta, não. Mas, brincadeira, essa parte assim, o excesso do café. O excesso de qualquer coisa, assim, faz mal. Mas tomar um cafezinho ali dentro, aquela, né, do limitezinho ali, né? Onde vários Uhum. profissionais concordam entre si, daquela quantidade, não vejo problema, tá bom? E Ok. com respeito a Elisângela, você falou assim, eu não sei por quê, né? Né, deflagrou em mim uma crise de pânico e tal.
De fato, a maioria dos nossos problemas a gente não entende como começou, quando e tal, por quê? 2/3 do nosso cérebro, ele é inconsciente, ou neurologicamente falando, né? São regiões subcorticais, entende? Então você não dá conta de quando que deu aquele defeitozinho no cérebro, né? Aquele problema, aquele feixe que deu. Eu já ouvi falar assim, de uma pessoa que tinha medo de borboleta, e o que aconteceu? Aquele paciente, não foi meu paciente, não, paciente de uma professora minha. A pessoa, ela teve um pesadelo à noite, e pesadelo, nossa, pesadelo. Aí, de manhã, ela acordou e ela viu uma borboleta voando. A partir daquele dia, o cérebro associou o medo de borboleta. Entende? Então, assim, é bem interessante o cérebro, né? Assim, então, 2/3 a gente não dá conta. Então, a gente vai buscando a causa ele não vai conseguir, né? O melhor é só tratar mesmo aqui, né? E falar em tratar, assim, eu estou com uma abordagem nova também, assim, né? Que eu sou gestalt terapeuta, não anunciei aqui, gestalt terapeuta, eu sou neuropsicóloga, né, psicóloga hospitalar, né? E trabalho com abordagem agora de EMDR, que trabalha, assim, de forma pontual, com fobias, transtornos, crises de pânico, medo de borboleta, de barata, de elevador, né? De traumas de pós-guerra, pós-desastres, que é o estresse pós-traumático, traumas que foram gerados na gestação, que a pessoa ela não está a nível da linguagem. São traumas que você fala e continua um resíduo. É importante falar assim, eu sou profissional da fala, mas tem regiões do cérebro subcorticais que elas não se acessam com a palavra. Não adianta, não acessa. Entende? Então, assim, é uma abordagem MDR, né, que é o movimento dos olhos, que você reprocessa e desensibiliza aquilo em que o trauma que causou, né, aquele transtorno em você, né, aquele incômodo, um medo, né, de alguma coisa, né, tá bom? Então, é isso que eu queria falar. E, Mariana, assim, para quem é aluno do EIA, Uhum. eu estou, assim... Ô, Rose, então, a gente tem só mais uma pergunta. Será que dá tempo? Faltam Ah, 3 minutos. tá Aí, sim. vamos fazer o seguinte, queridos estudantes, a Rose responde a essa última pergunta e solta aí esse presente para gente. Tá ok, Rose? Pode ser? Pode sim. É, doutora, como eu posso saber que estou precisando ir no psicólogo? Exemplo, tem uma luz vermelha se acendendo, tipo um alerta. Você precisa prestar atenção nos seus circuitos. Circuito do sono, se está alterado. Circuito do apetite, está comendo de mais ou de menos. Circuito do prazer, se você está tendo... Se você perdeu a vontade de fazer coisas que você fazia, um hobby, um trabalho, se os seus dias estão mais pesados, sabe? Você faz tudo que você fazia, mas está mais pesado. Você está mais impaciente, mais irritado, você está intolerante, você está com explosões de raiva, de fúria, as suas relações estão mais complicadas, você não está entendendo tão bem, assim, tudo está mais difícil para você, as relações estão difíceis, você problematiza aquilo, você faz uma tempestade no copo d'água, você problematiza. Então, assim, dentre todos que eu falei, talvez você tenha identificado. Eu falei acho que 10. Se 3 você identifica, você já precisa, assim, uns 4. Dos que eu falei, que tem mais, você precisa, sim, procurar, sim, porque um problema uma questão psicológica, ela não precisa estar grande. É igual um pré-diabético, né? Está com 103, 105. Opa, vamos tomar um glifage aí, vamos fazer uma caminhada, né? Você não vai esperar dar 150, 200 da glicose, né? Você vai prevenir, você vai correr atrás, para você não ter problema. Então, problema adiado é problema aumentado. Porque se você está desconfiada que precisa de psicólogo, é porque você precisa. Começa por aí. Se eu estou desconfiada, é Então, porque precisa. desculpa. Obrigada, professora Rose. Então, Andras Ferreira aí, ó.
Que ótima dica, né? A Odisseia Freitas, quero agradecer por te ouvir dizer que você precisou de uma outra pessoa segurar na sua mão e te levar. Obrigada pelo esclarecimento. E Adra está agradecendo aí por tirar a dúvida. Então, vamos lá, professora Rose. O estudante, né, de missologia assistiu aí às suas aulas, talvez tenha dúvidas e questões sobre a própria saúde mental e onde, né, esse estudante poderá, né, encontrar essa ajuda. O que você tem aí de presente para esses estudantes? Fala para a gente. Olha, estudante, missionário, para quem é aluno do EIA, eu estou dando 40% de desconto no meu valor online, tá bom? Que eu atendo mais online do que presencial, então eu estou dando esse desconto de 40%. Não consigo dar mais do que isso, porque eu dou o dízimo do meu tempo, dízimo do meu conhecimento, do atendimento e tal. Então, no momento, eu estou no meu limite, né? Então, eu só consigo dar 40%. Gostaria de dar até 60%, mas no momento eu estou dando 40%, tá bom? E espero, assim, estar desta forma abençoando a sua vida, porque a minha meta pessoal é cada alma curada, cada cristão, cada missionário curado. São 1.000 almas ganhas para Jesus. Eu tenho posto diante de Deus. Uma alma tremendamente, profundamente curada, um cristão, um missionário curado, ele vai ganhar 1.000 almas para Jesus. Amém. Essa é a minha meta. Então, eu quero te abençoar, né, com esse desconto, tá bom? E aí, como é que faz para te procurar? No WhatsApp, né? Pode dar meu WhatsApp, Mariana, tá bom? Ok. Então, você estudante, é só procurar ali através do contato da gestão de tutoria, você, né, que quiser o contato da professora, né, da psicóloga Rose, você pode procurar ali, que aí eu passo o seu contato para esse estudante, então, do Instituto EIA. Combinado assim? Pode ser? Pode. E, Mariana, esqueci de falar assim, eu consigo dar esse desconto assim por umas 12 sessões. E a pessoa querendo assim, eu estou em dúvida se eu preciso ou não, eu faço sempre uma primeira avaliação e vejo se a pessoa precisa de um tratamento breve, ou focal, ou abrangente. De repente a pessoa, eu tenho medo de elevador, Rosa, não consigo entrar, eu preciso fazer uma ressonância e consigo fazer, eu tenho claustrofobia, então é algo pontual. Eu sofri um assalto, Rosa, eu quero tratar disso aqui, somente disso, né? Eu fiquei com receio de ir na rua, só disso que eu vou tratar. Então não precisa assim, eu vou ficar aqui 1 ano com a Rose, 2, 3, não. Né? Então eu defino com o aluno, com o meu paciente, assim, o que ele quer naquele momento de vida. O que ele dispõe do tempo, né, investimento, e aí eu vejo, né, com o aluno, com o paciente, o que ele precisa, o que ele quer, né. Às vezes, eu vou chegar à conclusão com ele assim, não, no momento, você não precisa de mim, você precisa, vamos organizar aí o teu sono, vamos organizar, vamos suplementar, vai no médico, e mais à frente você me procura. Também pode ser isso. Ótimo, ótimo, maravilhoso. Pessoal, acho que a gente tem que fazer uma segunda edição dessa Masterclass, não tem não? Porque se deixasse, né, nós teríamos aqui mais perguntas, é porque realmente o nosso tempo já se esgotou. A Rose também, né, já tem compromisso Vou agora. atender Então, agora. exatamente. Vai trabalhar mais um cadinho, né, Rose? Sim, graças Então, a Rose, Deus. suas Boa noite. considerações finais aí para a gente encerrar. Bem, eu quero só agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com pessoas, né, com alunos, ainda que seja à distância, de todo o nosso Brasilzão aí, né, porque são pessoas tão preciosas para Deus, né, tão maravilhosas, tão amadas por Deus. E eu agradeço a Deus, então, por essa oportunidade, tá ok? E minha oração é que cada missionário, cada cristão, experimente a vida abundante de Jesus. Não abra mão, aluno, de viver essa vida abundante. Não abra mão. Nessa vida aqui, você pode experimentar muito do céu na sua vida. Você pode experimentar uma vida abundante, tá bom? Né? Em todos os aspectos da sua vida, corpo, alma e espírito. Amém. Amém. Então, nós já oramos, né, aqui no início dessa Masterclass, queremos agradecer, né, ao Senhor
mais uma vez, né, por nos permitir ouvir tudo isso, que privilégio, agradecer, né, a gestão do Instituto EIA, que tem nos proporcionado aulas tão maravilhosas. Agradecemos aí, né, a psicóloga Rose também por disponibilizar o seu tempo, nos trazer esse presentão, esses 40% aí de desconto, não é isso? Então, queremos agradecer. Obrigada, Marcelo, gestão técnica, nos dando apoio.